Oradour-sur-Glane, uma pequena aldeia na França, aninhada na pacata zona rural. A vida era simples. As pessoas trabalhavam na terra, crianças brincavam nas ruas, o riso enchia o ar. Uma cena atemporal. A aldeia tinha uma igreja, um lugar de adoração e comunidade. Famílias se reuniam lá, para batizados, casamentos e funerais. A vida seguia seu ritmo próprio, intocada pelos horrores da guerra. O povo de Oradour-sur-Glane não fazia ideia da escuridão que estava prestes a engolfá-los. Sua existência pacífica estava prestes a ser destruída pela brutalidade da guerra. O ano era 1944. A Segunda Guerra Mundial assolava a Europa. França ocupada pela Alemanha nazista. Mas Oradour-sur-Glane permaneceu intocada. Um paraíso tranquilo em um mundo em guerra. A guerra estava se aproximando. As forças aliadas haviam desembarcado na Normandia, em 6 de junho de 1944. O dia D havia chegado, um vislumbre de esperança para a libertação. Mas com ele veio uma onda de violência. O domínio nazista se intensificou. Os movimentos de resistência ficaram mais ousados. As represálias tornaram-se mais brutais. A guerra não era mais um estrondo distante. Estava à sua porta. Em 10 de junho de 1944, uma companhia de soldados da Waffen-SS aproximou-se de Oradour-sur-Glane. Eles eram da 2ª Divisão Panzer SS das Reich, uma unidade conhecida por sua crueldade. Os aldeões não tinham ideia. Por que eles estavam lá? O que os esperava? A bolha pacífica de Oradour-sur-Glane estava prestes a estourar. Os soldados da SS chegaram à aldeia. Eles alegaram estar procurando armas. Eles ordenaram que todos se reunissem na praça da aldeia. Homens, mulheres e crianças. Ninguém questionou a ordem. O medo tomou conta dos moradores, enquanto os soldados os cercavam. A atmosfera era tensa. Os soldados eram frios e distantes. Seus rostos estavam marcados por uma determinação assustadora. Famílias se abraçavam. Mães seguravam seus filhos com força. Os idosos se apoiavam em suas bengalas. O sol batia forte sobre os aldeões reunidos. O ar denso de apreensão. O palco estava armado para um dos atos mais horríveis da Segunda Guerra Mundial. O massacre de Oradour-sur-Glane estava prestes a começar. Os soldados da SS separaram os homens das mulheres e crianças. Eles levaram os homens para celeiros. As mulheres e crianças foram levadas para a igreja. Seus gritos ecoavam pelas ruas vazias. Dentro dos celeiros, os homens foram enfileirados contra as paredes. Metralhadoras foram posicionadas nas portas. O ar crepitava de tensão. Os homens conheciam seu destino. Na igreja, as mulheres e crianças se amontoavam, rezando por um milagre. Os soldados bloquearam as portas, prendendo-os lá dentro. O ar ficou pesado de medo. A ordem foi dada. O massacre começou. Seção 5. Dentro da igreja. Tiros irromperam nos celeiros. O som era ensurdecedor. As paredes salpicadas de sangue. Os soldados da SS não mostraram misericórdia. Os homens não tiveram chance. Dentro da igreja, as mulheres e crianças ouviram os tiros. O pânico se espalhou pela multidão. Eles gritavam e choravam, suas orações se transformando em pedidos de misericórdia. Os soldados entraram na igreja. Eles jogaram granadas no espaço lotado. Explosões abalaram o prédio. Chamas irromperam, engolfando tudo. Os gritos foram silenciados. A igreja se tornou um túmulo. Seção 6. Uma aldeia silenciada. Os soldados então incendiaram a aldeia. Casas, lojas e edifícios foram tomados pelas chamas. O ar se encheu de fumaça e do cheiro de carne queimada. Oradour-sur-Glane, antes um lugar de paz e risos, era agora um inferno. Um testemunho dos horrores da guerra.
Quando as chamas se extinguiram, 642 homens, mulheres e crianças estavam mortos. Apenas um punhado de sobreviventes emergiu das cinzas. Oradour-sur-Glane não existia mais. Seção 7. Sussurros da memória. Os poucos sobreviventes do massacre testemunharam os horrores. Eles contaram suas histórias. Histórias de brutalidade inimaginável. Histórias de perda e desespero. Um sobrevivente, Robert Ebras, tinha apenas 19 anos. Ele conseguiu escapar dos tiros no celeiro. Ele se fingiu de morto entre os corpos. Mais tarde, ele se lembrou dos gritos, do cheiro de pólvora, da visão de seus amigos e vizinhos caídos sem vida. Outra sobrevivente, Marguerite Ruffanche, ficou presa na igreja. Ela conseguiu escapar por uma janela. Mais tarde, ela descreveu o terror, o caos, a sensação de total impotência. Esses sobreviventes carregaram o peso da memória. Eles compartilharam suas histórias para que o mundo nunca esquecesse os horrores de Oradour-sur-Glane. Após a guerra, o governo francês decidiu preservar as ruínas de Oradour-sur-Glane como um memorial, como um lembrete severo dos horrores da guerra. As ruínas permanecem hoje como foram deixadas em 1944. Edifícios queimados, metal retorcido, os restos de uma vida extinta. Caminhar pelas ruas de Oradour-sur-Glane é uma experiência assustadora. O silêncio é ensurdecedor, o ar denso com o peso da memória. As ruínas são um testemunho da fragilidade da paz, um lembrete da capacidade humana tanto para o grande amor quanto para a crueldade inimaginável. Um museu foi construído perto das ruínas. Ele abriga artefatos recuperados do massacre, pertences pessoais, fotografias, cartas. Cada objeto é uma lembrança pungente das vidas perdidas. O museu conta a história de Oradour-sur-Glane, de sua existência pacífica, até os horrores de 10 de junho de 1944. É um lugar de reflexão, um lugar para aprender com o passado. O museu não se esquiva da brutalidade do massacre, não oferece respostas fáceis. Ele simplesmente apresenta os fatos e deixa os visitantes lidando com a enormidade da tragédia. Oradour-sur-Glane não é apenas um museu, é um memorial, um local de peregrinação, um lembrete de que a paz é preciosa e deve ser protegida. O massacre de Oradour-sur-Glane permanece como um símbolo da barbárie nazista. É um lembrete do custo humano da guerra, das consequências do ódio e da intolerância. A história de Oradour-sur-Glane precisa ser contada para garantir que tais horrores nunca se repitam, para honrar a memória das vítimas, para inspirar as gerações futuras a lutar pela paz. Lembrar de Oradour-sur-Glane não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. Trata-se de desafiar a injustiça e a opressão onde quer que existam. Trata-se de defender o que é certo. Oradour-sur-Glane é uma cicatriz na paisagem, um lembrete do lado obscuro da humanidade, mas também é um símbolo de resiliência. A aldeia permanece como um testemunho do poder da memória, um lugar onde o passado fala ao presente. O legado de Oradour-sur-Glane é de perda, mas também de esperança. Esperança de que, ao nos lembrarmos do passado, possamos criar um futuro melhor. Um futuro onde tais atrocidades nunca se repitam. Que o silêncio de Oradour-sur-Glane fale alto. Que nos inspire a construir um mundo livre do ódio e da violência. Um mundo onde a paz prevaleça.